Olá, pessoal. Para finalizar a disciplina de patologia, né, nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre os principais distúrbios gastrointestinais. Então, eu selecionei alguns que são mais comuns, né, e também aqueles em que a gente trabalha no laboratório fazendo alguns exames para diagnóstico dessas patologias. Então, só para relembrar, né, o trato gastrointestinal é um conjunto de estruturas cuja principal finalidade é fazer a digestão, né? Esse sistema, então, ele é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, o intestino grosso, o ânus, e também nós temos aí como parte desse sistema gastrointestinal, né, as glândulas anexas, como fígado, pâncreas e glândulas salivares, tá? É, vamos começar falando sobre um distúrbio bem frequente, que é o distúrbio esofágico, né? Então, o esôfago, na verdade, é um tubo muscular que liga a boca ao estômago, né? E a principal patologia que compromete o esôfago, né, é o refluxo, ou esofagite de refluxo. Então, aqui a gente tem uma foto histológica desse órgão, onde a gente percebe que ele tem uma camada muscular, né? Internamente ele tem essa mucosa, né, que é composta aí pelo tecido epitelial de revestimento, e é essa região interna, né, que fica em contato com a luz do órgão, quer dizer, onde passa ali o alimento, é que a gente vai ter, então, essa inflamação, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico é um fenômeno caracterizado pelo retorno, né, de conteúdo gástrico. E esse conteúdo gástrico ele acaba entrando em contato com a mucosa esofágica, né? Lembrando que o conteúdo gástrico ele é extremamente ácido, né? E o esôfago ele não tem uma célula para resistir a esse pH, né? Então, devido a essa mudança de pH por aquela substância ácida em contato com a mucosa do esôfago, a gente vai tendo inflamações, tá? Quais são as causas dessa inflamação? Redução da eficácia do mecanismo anti-refluxo, né? Principalmente pela válvula cárdia, que fica ali no estômago, presença de hérnia hiatal, que é uma dilatação, fenômenos de má digestão e redução do reparo da mucosa gástrica. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem refluxo? Azia, tá? Com sensação de queimação reto-external, dor epigástrica, que pode vir até a garganta, sensação de regurgitação, parece que a comida volta, né? Dor no precórdio, dor no peito, tá? Dificuldade para deglutir, tosse, pigarro, rouquidão, hematemese, né? Às vezes pode ter sangue no vômito, tá? É, e por que a gente tem tosse, pigarro, rouquidão, né? Porque essa secreção, ela vai ferindo, né, essa região aqui e como uma medida de defesa, o organismo ele tenta expectorar aquilo que está causando essa deficiência. Quais são as consequências de você ter uma esofagite? A principal consequência é a gente formar o que a gente chama de esôfago de Barré ou estenose. O que é uma estenose? É como se fosse um fechamento daquele órgão, né? Então, ele é um tubo, quando ele estenosa, ele vai ficando, né, com a luz diminuída. Por que ele vai ficando com a luz diminuída? Porque a gente vai tendo ali um processo inflamatório crônico, tá? Então, a gente vai tendo substituição da mucosa, vai tendo uma série de processos comprometendo esse órgão. Então, primeiro, a gente tem refluxo de bile, né? Ulceração da mucosa com inflamação, troca de epitélio, então a gente vai ter uma metaplasia. Então, o pH daquela substância ácida, ele vai fazer com que aquelas células se adaptem àquela condição ácida, fazendo com que seja substituída células do esôfago por células do intestino, tá? É o que a gente chama de metaplasia. Porém, se esse processo não for sanado, esse paciente ele tem grande risco de evoluir para um câncer esofágico, por isso que tem que tratar.
Outro tipo de esofagite é a esofagite química, né? Então, o que é essa esofagite química? Uma inflamação da mucosa ocasionada por diversos fatores, como, por exemplo, uma intubação, quando o paciente usa tubo, né? Ingestão de irritantes como álcool, tabaco, ácidos ou alimentos muito quentes, uma ureia elevada, infecções bacterianas, virais e fúngicas e também pelo efeito de quimioterapia e radioterapia. Outra doença, né, do trato gastrointestinal são doenças que acometem o nosso estômago, tá? Então, lembrando que o estômago nada mais é do que uma bolsa muscular, tá? Que vai ligar o esôfago ao intestino, né? Então, ali onde a gente vai ter o processo ácido de digestão daqueles alimentos, tá? E lembrando que esse estômago, ele é revestido por uma mucosa gástrica, e essa mucosa gástrica, ela vai ter células que vão produzir o muco é protetivo dessa mucosa gástrica e a gente vai ter um outro grupo de células que vai produzir o suco gástrico, que é ácido, que é próprio para a digestão desses alimentos que a gente ingere. Dentre as principais patologias estomacais, a gente tem a gastrite. O que é gastrite? É uma inflamação da mucosa, daquelas células de revestimento do estômago, tá? Ela pode ser aguda e ela pode ser crônica. A aguda, geralmente, ela é transitória. Então, é aquela dor que a gente sente, geralmente associada à ingestão de algum alimento muito ácido ou de um medicamento, né? Então, por exemplo, o AS, o ácido acetil salicílico, ele tem esse poder irritante da mucosa gástrica. Então, às vezes, quando a gente toma o AS, a gente sente uma dor de estômago, mas ela passa. Isso eu chamo de gastrite aguda, tá? Que é causada por uso intenso de drogas, uso de anti-inflamatórios, uso de álcool, até mesmo cigarro, tá? Vai fazer o aumento da secreção gástrica, vai causar uma inflamação transitória que vai passar. Já a crônica, ela é persistente, então eu vou ter aquela condição acontecendo com frequência. Isso vai gerar alterações inflamatórias crônicas, uma atrofia da mucosa, podendo também gerar uma metaplasia, substituição de uma mucosa por outra, e uma displasia, quando eu vou tendo já atipias daquelas células da mucosa, podendo predispor ao câncer, tá? Entre as principais causas de gastrite crônica, a gente tem o H. pylori, que é uma bactéria, Helicobacter pylori. Também temos fatores autoimunes e fatores tóxicos, tá? Dentre esses fatores, vamos falar um pouquinho do Helicobacter pylori. Então, o Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa que possui flagelo e também adesinas, que ficam ali fazendo com que ele fique aderido à mucosa gástrica, tá? O principal problema dessa bactéria é que ela secreta urease, né? Proteases que são tóxicas para a mucosa gástrica, estimulando ali a produção de citocinas inflamatórias, né? E uma gastrite crônica. Se eu não trato, também o paciente tem risco maior de evoluir para um câncer gástrico. Lembrando que o tratamento ele é bem rigoroso, consiste no uso de antibiótico terapia para conseguir eliminar essa bactéria e diminuir essa gastrite crônica. Outra doença bem comum no estômago é a úlcera gástrica ou úlcera péptica, né? O que é isso? A úlcera já é uma lesão da submucosa. Então, a mucosa é a parte que fica em contato com o alimento. Abaixo dessa mucosa, a gente vai ter a submucosa. Então, quando eu tenho uma destruição da mucosa, né? A submucosa, ela vai ficar exposta a essa substância ácida. E aí, eu vou ter um ferimento dessa submucosa que a gente vai chamar de úlcera, tá? Então, é uma corrosão, é uma perfuração da parede desse estômago, geralmente associada a um desequilíbrio entre os mecanismos de defesa da mucosa, que é a produção do muco, e forças lesivas, que é a produção do ácido, tá? E o que a gente tem que saber aqui? Que eu tenho as células mucosas que produzem esse muco, que vai proteger o estômago contra a ação do ácido clorídrico, e as células oxíticas que vão produzir o ácido clorídrico e também o fator intrínseco. Então, se eu tenho um desequilíbrio entre a ação dessas células, né, entre a força protetiva e a força lesiva, eu posso evoluir por uma úlcera péptica, tá? Então, geralmente também uma
uma gastrite crônica, ela pode ocasionar esse desequilíbrio celular e originar uma úlcera. O que o paciente sente? Desconforto, queimação, dor aguda, náuseas, vômitos e até mesmo sangramentos. Vamos falar agora um pouquinho sobre doenças que afetam o intestino. O intestino, a gente tem a parte delgada, que é importante para fazer absorção de nutrientes, e a parte do intestino grosso, que é importante para fazer absorção de água e formar o bolo fecal, tá? As principais patologias que comprometem esse órgão são a diverticulite, doença de Crohn, intussuscepção, síndrome do colo irritável, e a gente vai comentar sobre algumas delas. Então, a principal é a diverticulite, né? Então, diverticulite, o que é? Uma inflamação de divertículo. E o que é um divertículo? O divertículo, na verdade, é uma bolsa dilatada que se forma na parede do intestino, tá? Então, imagine, o intestino é uma bolsa também muscular, né? Ele faz todo um movimento peristáltico para eliminar essas fezes, e aí pode acontecer dessa parede, né? Ela dilatar e formar uma bolsinha aqui, tá? É como se fosse um aneurisma na parede da artéria. Só que aqui, como é na parede intestinal, a gente chama essa bolsinha, essa dilatação de divertículo. Tá? Qual que é o problema de se ter divertículo? O problema de se ter divertículo é que os alimentos, né, eles podem ficar ali parados e causar uma inflamação daquela bolsa. E a inflamação da bolsa é o que a gente chama de diverticulite, tá? Então, quer dizer, divertículo é a bolsa dilatada da parede do intestino. Tá? Conforme a alimentação do paciente é rica em grãos, por exemplo, casca de feijão, casca de alimento, fibra, que pode parar ali naquela bolsinha, pode inflamar aquela bolsinha e o paciente começa a ter o sintoma que é a diverticulite, tá? Então, divertículos são múltiplas bolsas ou dilatações saculares de aproximadamente meio a 1 centímetros, que geralmente acontecem no colo distal, tá? E aí, a patogenia geralmente está associada a um volume alimentar diminuído, então uma pessoa que come pouca fibra, tá? Fazendo com que o intestino tenha um peristaltismo aumentado, quer dizer, ele precisa trabalhar mais para eliminar aquelas fezes, e por essa peristalse aumentada, ele pode fazer o quê? Essa dilatação da parede intestinal, formando o divertículo, tá? Então, a gente vai ter uma pressão intralumeal aumentada, uma fraqueza da parede e a projeção da mucosa formando o divertículo, tá? Quando ela inflama, quando essa bolsa inflama, o paciente começa a ter os sintomas. Por quê? Porque ele vai ter agora a diverticulite, que é uma dor espontânea abdominal, dor à palpação, geralmente na parte baixa esquerda do abdômen, febre, né? Abdômen rígido, podendo até vômitos, tá? Consequências. Qual que é o problema de ter diverticulite, né? Inflamação do divertículo. É muito perigoso. Por quê? Porque essa bolsinha, ela pode fissurar. E se ela fissura, o que ela elimina para fora? Bactérias, né? Que podem trazer infecções de órgãos que estão próximos, como por exemplo a bexiga, o útero, a vagina, né? E também uma infecção abdominal generalizada, uma peritonite, tá? Então é muito perigoso a diverticulite, por quê? Porque se eu não trato dessa inflamação, ela pode fissurar, fistular, e eu tenho conteúdo fecal caindo no abdômen ou causando infecções de outros órgãos que estão próximos, tá? Outra doença que compromete o intestino é a doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença crônica inflamatória, tá? De repetição, que vai provocando lesões salteadas, parecendo um sagu. Então, o intestino vai ficando cheio dessas lesões, né, vesiculares, recobrindo toda a mucosa desse intestino, tá? Que vai resultando em fibrose, quer dizer, perda de função, e estenose, diminuição da luz intestinal, quer dizer, para passar fezes ali onde está estenosado é mais difícil, tá? É uma doença que aparece em qualquer idade, acomete principalmente as mulheres e é mais frequente em brancos. Daí a correlação dessa doença com alguma
etiologia genética, tá? Ela compromete principalmente o íleo e cólon, tá? Ok? E, como eu disse, trata-se de uma doença genética. A evidência de que a bactéria cresce ali numa determinada região do intestino, desencadeando esse processo inflamatório, e aí daí para frente ele continua a acontecer, e a gente sabe que em negros o risco é diminuído, tá? O que a gente tem como patogenia dessa doença? Uma inflamação, uma ulceração da mucosa, um dano crônico, a perda de vilosidades, atrofia da mucosa, metaplasia, interferindo na absorção de alimentos, tá? Começa a ter uma infiltração de linfócitos, porque é uma inflamação crônica, que vai para a parede muscular, parede gordurosa, causando uma inflamação transmural, que a gente fala, de toda a extensão da parede intestinal, causando uma fibrose. Então, imagine aquela porção do intestino ficando rígida, dura, tá? Causando também alterações dessa mucosa, trocando de tecido, predispondo o risco de câncer, tá? Quais são os sintomas? Diarreias intermitentes, febre, dor abdominal, anorexia, perda de peso e períodos assintomáticos. Complicações, estenose fibrótica, então não passa mais fezes, porque está todo estenosado, né? Aquela parede, ela vai fechando. Fístula, pode ter também fissuras. Má absorção, como anemias, né? Causando anemias, emagrecimento severo e um risco grande de câncer intestinal. Para tratar, o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia e remover toda aquela área estenosada com lesões. Então, é uma cirurgia de grande porte, né? Que submete o paciente também a um risco grande de infecção. Aqui tem uma figura de um cólon normal, né, sem lesão, bonitinho, e aqui um com lesões salteadas, características da doença de Crohn. Vamos falar agora um pouquinho sobre as doenças que afetam o trato biliar, tá? Então, lembrando que a gente tem ali esse trato biliar representado pelo fígado e trato biliar, né? O fígado é uma glândula mista, que tem secreção endócrina, que é lançada no sangue por meio das proteínas plasmáticas, e a exócrina, que é a excreção da bile, que é secretada no duodeno, que serve para digerir gorduras, tá? A gente tem, então, um sistema que processa e armazena nutrientes, que faz também uma grande troca entre sangue e o digestório, que capta e transforma, metaboliza substâncias, neutraliza e elimina toxinas, produz bile e produz proteínas. Então, o fígado e trato biliar, ele tem grande papel no nosso sistema digestório, tá? Vamos falar da vesícula biliar. A vesícula, ela é uma bolsa, né, que armazena bile. E a bile, ela é composta por água, sais biliares, bilirrubinas, provenientes da degradação das hemácias. Essa bile é produzida no fígado, ela sai do fígado através dos ductos bilíferos e desembocam na vesícula biliar, tá? Onde elas ficam armazenadas. A partir do momento que a gente tem ingestão de uma substância gordurosa, colagoga, a bile é eliminada pela vesícula para ajudar na digestão dessas substâncias gordurosas, tá? Quais são os principais distúrbios da vesícula biliar? A colelitíase, a colecistite e a coledocolitíase, tá? Então, a gente vai ver a diferença agora entre colelitíase, colecistite e coledocolitíase. Vejamos. Vamos começar falando sobre a colelitíase. O que é a colelitíase? Colelitíase nada mais é do que a formação de cálculo biliar, tá? Por que eu formo cálculo biliar? Por produção excessiva de bile, de sais biliares, que geram precipitação desses sais e a formação de pequenos grânulos que a gente vai denominar de litíase, né? Como é da vesícula, então a gente vai chamar essa litíase de colelitíase, que é, na verdade, pedra na vesícula, tá? Lembrando que, por que eu vou ter excesso de produção de sais biliares? Devido à minha alimentação, muitas vezes. Então, como muita gordura, produzo mais bile, e por ter mais bile e sais biliares, a tendência é que eles se precipitem na vesícula, formando esses pequenos grânulos, tá? Quais são os fatores de risco? Idade avançada, obesidade, estase biliar, lentificação desse fluxo de bile, né? Hipercolesterolemia,
Anemias hemolíticas por degradação excessiva de hemoglobina, que vira bilirrubina, e infecções biliares. Manifestações clínicas. Na maioria das vezes, os pacientes são assintomáticos se tiver só colelitíase, porém, ele pode apresentar dores espasmódicas em cólica, né, devido à obstrução dos ductos biliares, dor abdominal no quadrante direito, complicações ele pode ter se essa vesícula inflamar ou se houver uma colestase, né, podendo até ocasionar uma pancreatite. Então, ter cálculo biliar pode sim trazer complicações, mesmo que ainda ele esteja numa fase assintomática. A colicistite. O que é a colicistite? É uma inflamação da vesícula biliar pela presença do cálculo, tá? Então, já é uma complicação. E nessa fase, o paciente já passa a ser sintomático. Então, ele começa a ter dor abdominal, febre, anorexia, taquicardíaca, náuseas, vômitos, icterícia se tiver obstruções de ductos biliares. Então, a inflamação ela é causada, né, pela obstrução biliar devido ao cálculo que está ali naquela vesícula, tá? O que a gente tem como patogênese da colicistite? O cálculo biliar, causando uma irritação química por ação de ácidos na região, liberação de mediadores inflamatórios e distensão daquela vesícula biliar. Como complicação, a gente pode ter uma infecção bacteriana, uma perfuração e uma fístula entérica. A coledocolitíase, o que é? Uma outra complicação da colelitíase, que é o nome dado à presença de cálculos dentro do ducto da árvore biliar. Então, aqui a gente tem a vesícula, né? E percebe que um cálculo, ele já escapou de dentro dessa vesícula. Então, quando ele está fora da vesícula biliar, ele causa uma doença chamada coledocolitíase. E a coledocolitíase é bem perigosa, né? Porque ela pode causar uma colangite, uma inflamação, e também uma pancreatite se esse cálculo chegar até os ductos pancreáticos, tá? A pancreatite é uma doença bem perigosa. Então, a gente tem dois tipos de pancreatite, a aguda e a crônica. A aguda é fulminante, porém reversível o seu trato de imediato, ou seu acesso à causa que está desencadeando. E a crônica, apesar de ser lenta e progressiva, ela é irreversível, quer dizer, aquele pâncreas não volta mais a ter função, tá? Então, vamos falar desse cálculo, por exemplo, que chegou lá nos ductos pancreáticos. Ele vai causar uma inflamação reversível do pâncreas, então se eu deslocar aquela pedra por procedimento cirúrgico, eu posso restabelecer a função do pâncreas. A causa dessa pancreatite geralmente é obstrução dos ductos bilíferos, acúmulo de enzimas e lesão do parênquima pancreático, tá? Pode ser também ocasionada por vírus, drogas ou traumas na região e uso excessivo de álcool. Função geral do pâncreas é produzir amilase, lipase e proteases, né? Como a elastase e fosfolipases, que são enzimas que participam do processo de digestão. E quando essas enzimas estão acumuladas dentro do órgão, elas podem ser responsáveis por digerir o próprio órgão, causando o que a gente chama de pancreatite aguda. Então, a patogenia de uma pancreatite aguda é um estímulo, né, que eu vou ter lesão, álcool, vírus, obstruções, ativando essas enzimas pancreáticas, fazendo com que essas enzimas façam digestão do próprio órgão, como, por exemplo, uma proteólise e uma lipólise, causando uma inflamação aguda naquela região. As manifestações são dor aguda intensa, choque, síndrome respiratória aguda e até mesmo uma insuficiência renal. Então, é uma doença fulminante que evolui muito rápido. Tem que descobrir a causa para tentar tratar e controlar, tá? Se eu não consigo tratar a pancreatite aguda, geralmente o paciente vai a óbito rapidamente. Já a inflamação crônica do pâncreas é chamada pancreatite crônica, onde a gente vai tendo uma inflamação do pâncreas pequena, né, que vai gerando áreas de fibrose daquela inflamação. Então, é um comprometimento irreversível, apesar dele não trazer uma sintomatologia muito brusca, né? Toda aquela área que inflamou, ela vai fibrosando. E se vai fibrosando, vai perdendo função. Quais são as causas? Paciente que faz uso crônico de álcool, tá? Nutrição deficiente de proteínas, efeitos de metabólicos tóxicos e efeitos de radicais livres.
as manifestações clínicas da pancreatite crônica instalada. Então, quando o médico fala, você tem uma pancreatite crônica, é porque grande área do pâncreas já está comprometida, né? Então, trata-se de uma doença silenciosa, que vai trazer para o paciente ataques recorrentes de dores abdominais, quadros de diarreias com esteatorreia, quer dizer, presença de gordura nas fezes, e o paciente pode desenvolver diabetes, porque o pâncreas, ele também é produtor de insulina. Então, se ele está fibrosando, ele está perdendo função e ele está perdendo capacidade de produção dessa insulina também. Então, nós falamos hoje sobre as principais doenças gastrointestinais para finalizar a nossa disciplina de patologia. Eu não vou deixar atividade e a gente vai reforçar esses conteúdos na nossa aula presencial. Então, até a aula presencial.